Após mais de 25 anos de negociações, a União Europeia finalmente deu o aval para que o acordo de livre comércio com o Mercosul seja assinado e abriu esse caminho para o comércio, esse acordo que é histórico. Quem me ajuda aqui a explicar todo esse imbróglio que já dura mais de 20 anos é o meu amigo Danilo Moliterno, que brilhou hoje, inclusive, tanto aqui no CNN Money quanto na CNN Brasil, com as apurações em primeira mão sobre esse acordo. Danilo, como eu disse, mais de 20 anos, praticamente 26 anos, desde 1999, esse acordo entre Mercosul e União Europeia vem sendo discutido. Agora, nas votações de hoje, cerca de 30% dos países membros da União Europeia votaram a favor desse acordo e 35% eram necessários para que esse acordo fosse barrado, ou seja, extremamente apertado. Como é que foram essas votações? Como foi o clima por lá, Danilo? Boa tarde, Gustavo, e a todos que acompanham o CNN Money. Um dia histórico para o comércio exterior brasileiro. Como você bem mencionou, um acordo que é negociado há muito tempo, 26 anos, sequer era nascido quando esse acordo começou a ser negociado. Portanto, dia histórico. Vamos falar um pouquinho mais sobre como foi essa negociação que a gente teve hoje, portanto, a ratificação, a aprovação deste acordo pelo Conselho Europeu, que é o colegiado formado pelos chefes de Estado da União Europeia, portanto, dando este aval. A gente teve, basicamente, 6 países que se opuseram a este acordo. A gente está falando de França, que faz a principal oposição, dentre os países de oposição é o que tem mais poder político, Áustria, Polônia, Irlanda, além também da Bélgica, que se absteve. Portanto, contei certo, foram 6? Foi França, Polônia, Áustria, Irlanda, faltou um, mas a Bélgica também se absteve. E aí o que vale a gente mencionar sobre o aperto desta questão. A gente tinha a necessidade de que, para que houvesse a aprovação no Conselho Europeu, de que 55% dos países aprovassem esse acordo. Leia-se, 15 dos 27 países da União Europeia. Para isso não houve problema, tivemos apenas 6 países que não votaram favoravelmente. A grande questão era que esses países precisavam ter o equivalente a 65% da população da União Europeia. E aí que estava a grande questão. Se a Itália se juntasse a esse bloco minoritário, seria ultrapassado o percentual de 35%, que é o suficiente para barrar esse acordo. Sem a Itália, esses países que mencionei totalizam 31% da população da União Europeia, não sendo, portanto, o suficiente para barrar esse acordo. E agora a gente fala um pouquinho mais sobre a Itália. Como a gente mencionou, em dezembro, ao longo das margens da cúpula do Mercosul, que aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, a gente tinha a expectativa de que esse acordo pudesse ser assinado, acabou não sendo assinado porque a Itália se uniu ao bloco minoritário e assim barrou a assinatura do acordo. O que mudou de lá para cá para que a Itália se tornasse um voto contra e se tornasse um voto a favor? Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, precisava dirimir algumas resistências internas, especialmente com relação ao seu agronegócio. Ela contornou, negociou e conseguiu ter as suas demandas atendidas pela União Europeia, especialmente, a gente conta isso ao longo da programação do CNN Money, numa reunião que aconteceu na última quarta-feira na União Europeia, em Bruxelas, em que tivemos uma série de acenos ao agronegócio da União Europeia, mais especificamente aos italianos, sendo feito. Tivemos a política agrícola comum aprovada, que trouxe uma cifra de 290 bilhões de euros em subsídios, incentivos, uma série de outros valores, por exemplo, para reserva de crises de mercado, redução de taxas para fertilizantes, o que permitiu que as resistências dos agricultores italianos fosse reduzida e assim Giorgia Meloni, assim como prometeu ao presidente Lula em uma ligação em dezembro, pudesse dar o aval e a gente tivesse a maioria necessária para aprovar esse acordo. Agora, Danilo, falando um pouquinho da França agora, que é um país clássico no sentido de barrar as negociações, eu queria entender quais medidas a França pode tomar mais para frente, já que ela vai ser obrigada a adotar esse novo acordo quando ele for finalmente assinado pela Ursula von der Leyen. Eu imagino aqui que talvez regras ambientais mais rígidas ou regras sanitárias mais rígidas, ou toda essa discussão para barrar por parte da França pode ser uma coisa mais do lado jurídico, Danilo. Acredito que seria muito mais do lado político e jurídico, vale a gente olhar para frente e indicar que os próximos trâmites que a gente tem para que esse acordo seja de fato colocado em vigor são a assinatura, que aconteceria por parte daquele que é o governo da União Europeia, a Comissão Europeia e os países do Mercosul, e depois a ratificação pelo Parlamento Europeu e parlamentos aqui da América do Sul.
Então, primeiro, a França poderia articular para barrar esse acordo no Parlamento Europeu, o que é muito difícil de acontecer. Não é necessário maioria qualificada, maioria simples de 50% para aprovação no Parlamento Europeu. Ou, como você mencionou, e esse de fato é um assunto que já vem sendo discutido e sinalizado por alguns eurodeputados franceses, levar isso à via judicial. Com relação a medidas fitossanitárias, ambientais, elas são tomadas no âmbito da União Europeia. A gente, inclusive, tem aquela lei anti-desmatamento que vai entrar em vigor e pode causar algum problema nesse sentido, mas a tendência é de que algum tipo de resposta seja muito mais no nível político e até jurídico. Danilo Moliterno trazendo os dados para a gente desse acordo histórico entre União Europeia e o Mercosul. Danilo, se eu gritar, você vem, né? Eu volto. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Vou te liberar.